Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos, a Ti agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós. Nesse momento, aqui estamos reunidos buscando o entendimento dos Teus ensinamentos, do Apocalipse, com base nas chaves que a doutrina espírita nos proporciona. Que nós sejamos felizes na veiculação dos pontos que a doutrina espírita nos oferece. Sejamos felizes na captação da orientação e inspiração, para que o melhor seja alcançado e esses pontos que a doutrina espírita tem a nos oferecer são propostas excelentes, possam ser úteis para o grupo dos espíritos que nos acompanham, que estão em tratamento na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para os irmãos em desespero, internados nas UTIs pelo Brasil, nesse triste momento que nós vivemos, as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, nos envolvam a todos. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, estudando o capítulo 3, a partir do versículo 17. Vamos, então, já vou projetar aqui o texto de hoje, a partir do versículo 17, que é o nosso ponto hoje de diálogo. E vamos, então, fazer a leitura que sempre fazemos. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Muito bem. O versículo 17, que é o nosso ponto de partida de hoje, diz o seguinte: e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Nós sempre frisamos esse ponto aqui, que é um ponto importante. E Adão diz: o diálogo, a aceitação dos ensinamentos, das propostas superiores que nos chegam é feito com a nossa razão. O sentimento é acionado inicialmente como sendo aquela terra que se abre para a aceitação na pauta da afeição e da simpatia com aquele que veicula a proposta, porque a proposta ela é veiculada, ela é apresentada pelos reveladores, pelos prepostos, pelos profetas. Então, o movimento inicial, sutil, na pauta do reflexo, é o da razão, do sentimento que se abre para a captação daquela, a terra do coração.
para a recepção da semente. E a ideia, a palavra, o ensino, que quando aporta a razão, então, é que vai fazer a seleção, discernimento, análise, cotejo, para ver se aquele ponto é bom, útil e verdadeiro. Então, o diálogo é com Adão. Quando a razão não está desperta, nós vamos pautando a caminhada pelos reflexos, pelos desejos, pelas emoções. Até a faixa, na evolução, até a faixa em que a razão se abre, e esse é o movimento natural da evolução. É o determinismo divino nos conduzindo. Quando a razão se abre, nós vamos adotando os pontos iluminativos, então é chegado o momento de tomar as rédeas da evolução pelo controle, o controle das emoções, dos desejos e dos sentimentos. Só acontece quando a razão se abre e a proposta iluminativa vai chegando. Antes, nós vamos evoluindo na pauta da lei natural. Ainda não tem maldade, ainda não tem equívoco, certo? O equívoco, a paixão, a maldade só vai surgir quando conhecemos a lei e distorcemos a lei. Antes não tem maldade, tá? Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, ou seja, seguiu os impulsos das paixões sem o devido controle, por quê? Porque ele já tinha notícias do ordenamento, não comerá, certo? É o mandamento. Adão já tinha recebido o mandamento, não comerás. Mas ele não deu ouvidos ao mandamento, ele deu ouvidos a quê? À voz da mulher, ou seja, ele deu vazão aos desejos, às emoções, atendendo às paixões, certo? Aí começamos a gerar as complicações para nós. Quando nós não atendemos o mandamento, conhecemos o mandamento, mas nós, de caso pensado intencionalmente, nos mantemos no plano contrário ao que o mandamento já aponta. E continuamos seguindo as emoções e as paixões, certo? Aí nós vamos gerando os desajustamentos interiores e vamos sendo aproveitados na experiência terrena como instrumentos do escândalo e da justiça para aqueles que se mantiveram no plano do retardamento evolutivo, propositalmente falando, tá? Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, ou seja, a complicação começa quando nós não atendemos ao mandamento já aceito, homologado consciencialmente, certo? Quando nós estamos naquela luta para implementar o mandamento na pauta do combate às más tendências, o erro é um erro natural e normal. Mas quando nós, de caso pensado, conhecendo as determinações, os objetivos, os efeitos, mesmo assim permanecemos adotando a complicação, aí então nós estamos gerando a cristalização, certo? Gerando a cristalização. Começo da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela. Então a consciência nos indica o caminho mais adequado, mas o desejo muitas vezes apontam outra direção. O desafio nosso
é desenvolver a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. São dois movimentos. A obediência ao consentimento da razão, obedecendo ao novo dispositivo. Não comerás, não matarás, não adulterarás, e vai por aí. E a resignação, que é o consentimento do coração, que é a resignação ao desejo, que é o grande desafio, que é não atender ao desejo quando ele surge. É desafio. Aquele desejo que contraria o que a consciência já homologou como sendo o dispositivo legal. Certo? De acordo aí, pessoal? Eu não estou vendo o texto direito, não, Júlio. Mas o texto está projetado. Então para mim aqui ele tá me sabotando. Não tem importância, não. Todo mundo está vendo o texto? Aumenta ele na tela. Deixa eu ver se eu Só consigo. você passar o dedo Tem que, e aumentar. tem que rolar aí a barra para ele subir. Sim, mas eu estou comentando esse texto ainda. Ó. Eu estou comentando aqui ainda, o começo da árvore. Está no 17. 17, no começo da árvore, que tinha o Adenei dizendo: não comerás dela. Sim, mas só aparece 3 linhas desse. Só isso mesmo? É só isso mesmo, hein? Ah, bom. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Terra do coração. Fonte da felicidade ou do sofrimento interior. Com consequente repercussão no plano social. A dor de ter que ceder, vencer as más inclinações. A dor de ingerir uma alimentação que não é mais adequada e colher o resultado amargo. Aí está a dor. Porque no início desce como mel, mas depois o gosto é amargo. Ao passo que a lei, quando adentra, ela desce como um gosto amargo. Mas quando nós implementamos sistematicamente, vencendo as más inclinações, ela se torna doce com o tempo. Por causa da felicidade, da harmonia e da paz que vai se instaurando na intimidade. De acordo? Muito bem. Uma colheita dolorosa, né? Colheita dolorosa, de dentro para fora. Porque o de fora para dentro, que é a situação, a circunstância, os acontecimentos, as pessoas, em função do que nós exteriorizamos no tempo. Ok? Então é preciso desenvolver, assimilar o ensinamento, buscar colocar em prática, para quando chegar o momento do enfrentamento da repercussão, a gente não se deixe abater, entrar em depressão, culpa, remorso. Nós estamos tendo essa oportunidade, por exemplo, nos nossos trabalhos mediúnicos. Se os trabalhos mediúnicos que nós temos realizado, se o que tem acontecido de 2 anos aproximadamente para cá tivesse acontecido há uns 20 anos atrás, talvez nenhum de nós suportasse. Certo? Mas agora nós temos condições de entender
que o que passou, passou, nós agora temos que caminhar para frente, olhando para frente, obviamente ajudando os corações que têm dificuldade em entender a lei e perdoar, que é o trabalho nosso hoje. Ok? Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E essa maldição é definida pelo que nós irradiamos. A maldição não entra de fora para dentro, é de dentro para fora. Maldição é o que é irradiado. A imperfeição, o desajustamento interior é que é a maldição, amigos. Ninguém é amaldiçoado de fora para dentro. Isso não é possível na lei. Não é possível, tá? O mal, quem faz o mal para si e não para o próximo. O que nós fazemos de mal para nós serve para o próximo de instrumento de escândalo, instrumento da justiça. Aí nós vamos sendo aproveitados pela justiça divina de forma triste ao longo dos séculos. Versículo 18. Vamos lá. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Espinhos, cardos são os aspectos dolorosos de uma produção que tem sua origem na nossa própria intimidade. Eles definem os conflitos e perturbações que ocorrem na intimidade e em nossa vida, por falta de disposição para a prática dos recursos espirituais superiores. Porque cada elemento que vamos recolhendo dos planos superiores pelo campo da inspiração, intuição e leituras que fazemos, deve ser adotado na prática para a manutenção da serenidade e do equilíbrio. E quanto maior a defasagem, mais intensos vão se tornando os conflitos e dificuldades. Então, os espinhos e cardos, culpa, remorso, arrependimento constante, nos graus mais agudos, depressões, síndromes, angústias. No campo das paixões, ressentimentos, mágoas, melindres, incapacidade de administrar as próprias imperfeições, porque o elemento precisa ter humildade, entender que ele tem imperfeição ainda. Ou melhor, que ele desenvolveu imperfeição e precisa transformar a imperfeição em virtude. Encarar de frente a obra, a elaboração e seguir para frente, como Paulo, que é como um trator, prossigo para o alto. Certo? E as imperfeições vão sendo saneadas ao longo do trabalho. E se o elemento ficar naquela situação de contemplação do passado, remoendo imperfeição, eu não sou digno, isso, aquilo, isso é uma bobagem muito grande que nós, às vezes, estabelecemos na intimidade. Nós temos que partir para o trabalho e seguir adiante, amigos. Então, o campo mediúnico para nós é uma bênção. Porque quanto mais irmãos sofridos por nossa causa chegarem na reunião, melhor para nós e para eles. E vão se reajustando. Então é ótimo, é uma maravilha, é uma bênção que isso aconteça. Assim como o autoconhecimento, que nos desperta para o que trazemos da intimidade, que precisa ser reajustado. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. O campo é a terra.
O berço da evolução é o mundo físico, que o plano espiritual aprimora. Nós recolhemos informações do alto para emprego no campo da experiência humana. A erva do campo define os novos valores que vão germinando na terra do coração, pois nos alimentamos de nossa própria produção. Então, comerás a erva do campo. A erva do campo vai nascer em meio ao já está crescido. Até que isso é um símbolo, tá? Porque na prática, os instintos são os embriões dos sentimentos. E as paixões são os desvios operados no encaminhamento dos instintos. E o instinto natural, ele não é mau. Ferramenta da evolução. Ele é essencialmente bom. Essencialmente bom. E a virtude é a sublimação, é o engrandecimento, é o passo além. Agora, acontece que, às vezes, no meio do caminho da caminhada do instinto para a virtude, nós geramos paixões que são os desvios. São os espinhos, são os cardos, as árvores que vão crescendo. E depois, para transformar isso em virtude, vai ser exigido de nós uma força de vontade maior, uma disposição maior para o trabalho, para quebrar uma cristalização de longo curso, mantida na intimidade. Lembrando que para comer, primeiro, é preciso o trabalho de arar o terreno, adubar, preparar a cova para a semente, irrigar, cuidar para que as pragas não a destruam. Um árduo trabalho que é mais difícil quando desenvolvemos paixões, que é o quadro nosso atual. Nós estamos tendo notícias aí. Tem pelo menos 2.600 anos que nós estamos trafegando aí no campo das paixões, ou não tem? Pelo menos. O véu de antes de 2.600 anos atrás ainda não foi levantado. Só de 2.600 anos para cá. Então, nós estamos trabalhando hoje para essa erva do campo, porque provavelmente nós todos aqui somos espíritas de segunda oportunidade. Então, hoje nós estamos laborando no território do cultivo da boa erva, no campo, que é no plano da reencarnação, né? O berço da evolução. É o mundo físico. E o plano espiritual aprimora. Então, a evolução se processa no plano físico. No plano espiritual, nós aperfeiçoamos perifericamente aspectos a serem consolidados na existência. Senão não precisaríamos de reencarnação, certo? Não precisaríamos. De acordo, amigos, podemos avançar para o 19, 19. Comentários? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, nós vamos comer o fruto dos nossos próprios esforços, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse suor do rosto é, obviamente, o suor do esforço próprio, obedecendo à lei, que é o suor mais brando, acatando a lei, ou as lágrimas, que representam um suor mais
copioso, amargo, em função da dor ou da rebeldia, que define a transgressão, o desvio, que alguns chamam aí de queda. Não importa, o importante é sabermos que é um desvio elaborado sobre um instinto natural e é essencialmente bom. Ô, Júlio, Manda. aqui a gente tem uma ideia bem clara quando a gente fala, quando eu fui falar várias vezes nas nossas reuniões, a respeito da transmigração, né? Quando a gente lembra da... Porque, por exemplo, nós hoje, né, estamos num país, num mundo, numa época de grande avanço tecnológico, né? Eu me comunico com a China, vamos dizer assim, né, rapidamente. Para eu ir para o meu trabalho, eu vou, dependendo das condições, você pode ir de carro, de ônibus, até de helicóptero, de avião, né? E dependendo das nossas condutas, né, podemos ser transmigrados, e aí nós vamos voltar para uma fase, né, em que tudo que eu for querer batalhar vai ter que ser com muito esforço, com muito maior dificuldade, né? Porque o trabalho sempre está presente, né? Mas ele pode ser... Nós estamos caminhando para um trabalho cada vez mais intelectual, né? Sim. A mente funcionando mais do que corpo. Isso eu acho que isso é o natural do espírito, né? Mas caso contrário, a gente volta para essa fase aqui, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Até que se torne a Terra, é o retorno à Terra ao seu mundo de origem. No caso desses aqui, que eram os transmigrados, que vieram em degredo para a Terra, em função da desobediência, e uma desobediência que permaneceu ainda quando a razão emergiu novamente. A razão, em reciclagem, se apresentou preparada para retomar de onde eles estabeleceram desvio no mundo de origem, mas ainda permaneceram, né? Pelo menos um grande número permaneceu ainda na complicação desse desvio aí, dessa transgressão. No plano interior, nós podemos trabalhar com o símbolo da Terra Prometida, no sentido espiritual de retorno à harmonia, à paz e à felicidade, após o reajustamento das imperfeições. Então, nós perdemos aquele ponto de harmonia básico, essencial, com o desvio, e o reajustamento é para retornarmos a esse plano natural da satisfação, da felicidade, desvinculando o desvio, retornando ao programa natural. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, nós podemos aí ver nesse movimento, porquanto és pó e em pó te tornarás, simbolicamente, definindo que, porquanto és pó, ou seja, está grandemente apegado aos bens materiais. Em pó te tornarás, ou seja, precisará retornar ao pó da terra pela reencarnação para desvincular. Sentido figurado, certo? Como todo texto é. Do ponto de vista biológico, todos nós sabemos que o corpo físico é feito de átomos, minerais, pó. E o próprio princípio inteligente inicia aí a sua trajetória, até onde sabemos, pelo campo atômico, pelo reino do átomo. Conforme aprendemos estudando a questão 540 do Livro dos Espíritos. Existe uma escala ascensional que vai do átomo ao arcanjo,
que também começou pelo átomo. Na linguagem clara dos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Tem gente que tem dificuldade de entender, e acha que o princípio inteligente não estaria no átomo, apesar dessa resposta clara. O elemento extrapola a interpretação e parte para outros campos de entendimento. Quando a comunicação aí é clara, certo? Então, necessidade aí do retorno, do número mais ampliado de reencarnações para quebrar essa cristalização, esse apego sistemático, sistematizado, metódico à ilusão que a matéria proporciona. Então, nós vamos retornando. Ficamos presos a um círculo vicioso de reencarnações expiatórias e repetitivas, idênticas entre si, conforme os Espíritos nos ensinam, e vamos gerando as complicações em ritmo exponencial. Versículo 20. Vamos acelerar aqui para a gente avançar um pouco no terreno. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então a razão desperta, Adão chamou o nome de sua mulher Eva, ou seja, nomeou, identificou, catalogou, diagnosticou, declaro para os devidos fins que, a partir desse momento, estou consciente do que emerge da minha intimidade. Deu nome. E Eva é mãe de todos os viventes, ou seja, os sentimentos, meus amigos. Nós já lemos aqui no Apocalipse, no estudo anterior, na segunda-feira, que Emmanuel, no livro, se não me engano, é no Pão Nosso, capítulo 29, diz: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. O sentimento é a mãe de todas as obras, é a matriz geradora de todas as obras, todas as ações, todas as ideias, todos os atos, todas as elaborações concretas no mundo físico. Saiu do coração de alguém. Coletivamente falando, de nós, no tempo e no espaço físico da Terra. E hoje nós estamos trabalhando para transformar a Eva em Maria e materializar no mundo as obras divinas. Porque Eva representa as paixões rasteiras e Maria as virtudes sublimadas. Se no sentimento reside o controle da vida, o que as paixões vão gerar no mundo são as obras do egoísmo. A Eva. E Maria, as obras do amor sublimado. Lembrando e fazendo aquela conexão que sempre fazemos com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Todo pensamento mal resulta da Eva, todo pensamento bom resulta de Maria. Ficou claro, meus amigos? Urge entendermos isso com inteligência e dinamismo, para que nós tenhamos um controle do que estamos gerando no mundo. Controle e consciência. Controle e consciência.
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Esse aí eu coloquei simplesmente uma palavra: reencarnação. O que é uma túnica de peles? Corpo físico. Reencarnação. A tônica aqui do assunto é a reencarnação. Então, uma túnica de peles e os vestiu. Corpo físico, reencarnação, para o processo de reajustamento. Alguém quer trazer comentário? Aí nós vamos colher no campo da existência, na pele, na túnica de pele, o resultado do que viemos elaborando no tempo. Então, nessa túnica de pele vão se refletir síndromes, depressões, doenças, na pauta da necessidade evolutiva que nós necessitamos. Ô, Júlio, Diga, Luiz. eu não... Quando a gente estava estudando Apocalipse, eu anotei aqui nesse versículo que nós estamos estudando agora, o 3:21, eu coloquei Apocalipse 3:18. Aí lá no 3:18, porque aqui eu estou raciocinando assim, depois vocês interpretam aí se está. Estamos recebendo essa túnica por misericórdia, oportunidade, né? De vestirmos ainda externamente, né? Sim. Porque lá no 3:18... 3:18 ou 13:18? 3, Apocalipse 3:18. Aí ele fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então aqui, eu acho que já é uma vestimenta que eu estou conquistando, né? Sim. A partir dessa misericórdia, dessa oportunidade que Deus nos dá. Sim. Aí o grupamento transmigrado recebe Adão e Eva, que representa aí os transmigrados, estão recebendo aqui na Terra a oportunidade da reencarnação para o reajustamento. Refundição dos valores para esse movimento aí que você aí muito bem lembrou dele. 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vamos lá, então. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Saber é uma coisa, praticar é outra. Então, sabe a diferença, mas não pratica, não combate, se mantém no plano da indiferença moral, permanece inativo em termos de operação, mantendo ativo apenas o plano electivo. O Espírito Lázaro já diz para nós, Evangelho segundo o Espiritismo: a virtude do vosso tempo é a atividade intelectual, o vício, a indiferença moral. É o que se apresenta hoje aí. A dicotomia economia-vidas humanas. O que é mais importante? O Espiritismo não vem combater o materialismo, questão 799 do Livro dos Espíritos.
Qual a contribuição que o Espiritismo pode fazer para o progresso da humanidade? O Espírito responde: destruição do egoísmo, do materialismo. Destruição. Mas nós encontramos obras mediúnicas aí que têm surgido em que os espíritos estão preocupados com a economia. Por causa da pandemia, das medidas de contenção, que a ciência, a médica postula, tem elementos, inclusive espíritos, que estão insinuando que esse é um movimento equivocado. E os espíritos estão preocupados com a economia. Meus amigos, a fortuna dos mais ricos aumentou durante a pandemia. Então, qual que é a preocupação dos espíritos está correta, está errada. Então, isso não é essa preocupação não é de um espírito superior. Embora a obra seja do médium oficial. Não é. Então, nós estamos aqui repetindo os mesmos erros do passado do nosso movimento espírita. Nós vivemos um momento grave no Brasil como um todo, e nós, espíritas, particularmente no movimento espírita, porque estão, eu vou colocar agora no plural, estamos conspurcando a doutrina espírita. Conspurcando. E os conspurcadores estão tendo voz cada vez mais ampliada no movimento espírita. Sutilmente, eles vão adentrando os arraiais e tomando conta, estabelecendo sutilmente as suas ideias, instaurando a conspurcação, amigos. Precisamos ter vigilância. Precisamos ter vigilância com o patrimônio que a doutrina espírita representa para nós. Uma acentuada vigilância. É lamentável o que nós estamos assistindo. Lamentável o que nós temos presenciado. Nós não sejamos os conspurcadores. O movimento espírita, as lideranças, as instituições estão invigilantes. Elas estão buscando projeção no campo político, doutrinário, e deixando de lado o cuidado e a vigilância para com as insinuações da serpente, que são as ondas mentais e os pensamentos de baixo curso. Certo, amigos? E eu só não vou dizer para vocês o nome do amigo espiritual que está presente aqui, porque eu não sei quem é. Mas o que eu falei aqui não foi de mim, não, tá? E eu também não quero estabelecer um sistema místico aqui, não. Entendo? Mas a gente sente, né? A gente é médium, né? Muito bem. Chamou Adão e fez o Senhor Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, mas ele sabe o bem e o mal, mas ele continua dando campo para o mal. O mal vai se alastrando. Por invigilância, conivência, conveniência, política. Vai permitindo. Depois, os lobos se instalam em meio aos rebanhos. E o edifício é plenamente solapado.
Então diz o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Esse movimento aqui, nós temos estudado na questão 785, que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas o progresso moral não segue imediatamente o progresso intelectual. O progresso intelectual é o primeiro que é feito. O progresso intelectual nos possibilita a identificação entre o bem e o mal. Mas se nós não combatemos na pauta do que a doutrina espírita nos aponta as imperfeições, aí o movimento que ocorre é esse que Kardec bem define aqui no livro A Gênese, capítulo 18, item 16. O progresso intelectual realizado até hoje, em grandes proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruição mútua. Olha só o que Kardec está dizendo aqui. Então, não adianta eu identificar o bem do mal, não. Se eu não partir para o combate ao mal na minha intimidade, eu vou utilizar esse conhecimento para sofisticar o atendimento das paixões, que é o que acontece no mundo. Sofisticação dos meios de destruição, tanto intelectivos quanto físicos. Os sofismas vão crescendo na pauta do que a paixão busca e do interesse pessoal exacerbado, o pó. Esse pessoal exacerbado é o pó que nos mantém presos ao chão do mundo. Estou vendo que o Didi está doido para falar que ele abriu o som. Não, eu bebi água. Mas você abriu o som. Fechei. Então, ô, Júlio. Diga lá. Aqui, uma paradinha aí. Nesse ponto aí, quando ele fala que é conhecer, que sabe, sabendo bem ou mal, daqui para frente vem um exercício do livre-arbítrio, né? Para frente, é o exercício do livre-arbítrio, homologação consciencial da complicação e expiação. A expiação pode entrar no circuito. Se não houver diligência no processo de reajustamento. Se não houver o arrependimento do erro cometido, lá na frente podemos ser alcançados pela expiação. Questão 262A. Deus pode impor certa existência a um espírito que não está preparado para compreender o que é melhor para ele, ou quando ele está, por má vontade, não quer operar a renovação, que é o terreno aí da indiferença moral. Entende o que é o bem e o mal, mas acontece que as paixões ainda têm um sabor doce. Então ele prefere a satisfação dessas paixões, certo? Então, por exemplo, o que o espírito é transmigrado? Nós estamos falando aqui de transmigração. Eles foram transmigrados de lá para cá porque queriam tomar conta do terreno novo que ia abrir para a humanidade, do plano social avançado, para permanecer satisfazendo suas paixões, massacrando o próximo. Que é um movimento que, esse movimento, ele foi transferido para a Terra. Nós podemos aqui, didaticamente, nos lembrar de 3 grandes movimentos do campo social que apontam a tentativa das sombras, dos elementos rasteiros, buscarem o controle
do planeta Terra como um todo. Primeiro movimento expressivo foi a crucificação de Jesus. Primeiro movimento expressivo. Depois, Jesus, o cristianismo saiu vitorioso do templo, veio mais um movimento. O cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano, e ele então foi travestido, foi transformado num novo Império Romano místico, em que se adotou, sofisticou-se os métodos de destruição do Império Romano com o rótulo do cristianismo e do evangelho. Mas era o mesmo sistema. Por quê? Os antigos generais romanos, os líderes romanos, eles foram reencarnando no seio da igreja para o seu reajustamento, mas eles foram conspurcando a religião. Fomos conspurcando a religião, e aí eu falo no plural, porque todos conhecemos aqui o que tem acontecido na reunião mediúnica. Ou não é? Então, nós somos os elementos aí que o Luiz está dizendo ali que ele não, que ele está fora do circuito. Está vendo lá? Ele está dizendo. Ô, Luiz, eu leio pensamento. Você escutou, cara? Não, pensamento. Eu acabei de falar para você que eu sou médium também, cara. Transmissão de pensamento. Tá tirando o corpo Você fora. querer. Não adianta querer. Não. Vem. Tá tirando o corpo fora. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que apagar minha câmera também, só o microfone não está sendo suficiente. Velho, não adianta não. Não adianta não, velho. Não adianta tentar fugir. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões, não, tá? Falou. Então, aí nós falamos aí da crucificação, depois da subversão do cristianismo pelo Império Romano. O dragão aí, certo? O dragão conseguiu uma vitória periférica, de pirro. Depois, aí na sequência, inclusive, desse movimento do dragão, Cruzadas e Inquisição. Vocês conhecem a Inquisição, não conhecem? Ô, Luiz, não adianta dizer que é só teoricamente, não, tá? Que você conhece na carne também, de dentro para fora, viu? Que isso, só nos livros de filosofia. Ô, Erlane, é ou não é? Eu estou escutando. Eu estou te escutando. Isso mesmo, Júlio César. É ou não é? Ele está fingindo de bobo para viver. Hein? O Luiz está fingindo de bobo para viver. Fingindo de bobo para viver. É isso aí, ó. Então, esse movimento aí, o estender a mão é o símbolo de operar, ou seja, operar com esse conhecimento, de fazer a distinção entre o bem e o mal, mas para continuar atendendo os próprios interesses, para dominar as consciências, subjugar as mentalidades. Então, quando Jesus ele se insere por enxertia divina no nosso contexto, 2000 anos atrás, ele abalou as estruturas religiosas, econômicas e políticas. E nós encontramos aí uma frase muito interessante nos textos, dizendo que a partir dessa ação de Jesus, o interesse divino foi acelerado no orbe. Pode parecer uma contradição. Mas Jesus, quando ele confronta os fariseus são obrigados a lidar com aquele elemento que surge, na opinião deles, desvirtuando o ensinamento, distorcendo o ensinamento. Os fariseus são obrigados a sair a expor a sua intimidade, com a qual eles vinham se mantendo
no plano da dubiedade, fazendo aquele jogo duplo de atender a dois senhores, o interesse material e o interesse divino. Então, eles estavam ali naquela corda bamba, naquele marasmo moral, certo? Uma grande capacidade intelectiva de entender as leis, as profecias, mas uma indiferença moral em aplicar. Então, eles estavam convivendo e mantendo esse sistema porque ele favorecia. Então, Jesus, quando chega, acelera a causa divina, porque ele força a imersão do ódio, da raiva, do rancor e da perseguição, que obriga os elementos a se revelarem. Isso acelera o movimento de evolução, meus amigos. Tira do marasmo. Tira do marasmo. Então, quando Jesus diz para Judas que tem de fazer, faz depressa, nós podemos entender daquela forma como nós dissemos, também no seguinte sentido: olha, você está cultivando os seus interesses particulares, então põe para fora logo. Certo? Põe para fora logo, porque isso vai ser o mal, é o seu próprio remédio. Ele tinha que esgotar, aquele espírito chamado Judas, tinha que esgotar a taça. Esgotar a taça. Para cair em si e mudar. Isso acontece conosco. Nós, de modo geral, esgotamos a taça do desmando, da prepotência, Babilônia, Roma, Império Romano Místico, na Igreja, particularmente na Inquisição. Qual foi o resultado? Provavelmente muita dor e sofrimento aí do século XIII, que é aí onde está inserida aí a atividade nossa hoje, na segunda-feira, até, pelo menos, o século XIX, quando conhecemos a doutrina espírita. Embora tendo continuado, às vezes, aí em cargos de mando, de poder, mas nós não sabemos quais as doenças que tivemos, as síndromes, as dificuldades que nós enfrentamos, sabemos? No campo da experiência humana? Não. Então, nós podemos já ter colhido aí os espinhos, os cados, referentes a essa atividade aí de nos manter nesse terreno. Então, nós vivemos hoje na Terra esse momento aqui de divisão aqui, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore e viva eternamente, é que está havendo a separação do joio do trigo, e os processos de transmigração estão, pelo que nós temos visto, não só na nossa casa, mas em outras casas de que temos notícias, está em franco desenvolvimento, operação acelerada, viu? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, inspire, e que possamos estar aqui na semana que vem novamente.